Ó, primeiramente, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal e na descrição tem o segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis, porque o YouTube está boicotando os canais de esquerda, então se você se inscrever, você ajuda a aumentar o nosso alcance e assim a gente consegue furar esse boicote. E no segundo canal, para caso alguma coisa aconteça com o maior canal, tem o segundo canal ali de backup. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo com o desgoverno Bolsonaro. A Globo não mostra, isso é engraçado. Assisti, olha, fui até no Globoplay procurar sobre isso, não tem matéria nenhuma sobre isso. O que acontece? Hoje, 3 de novembro, inclusive é aniversário da minha irmã, faz 2 meses que a China cortou exportações de carne brasileira. 2 meses. Ou seja, faz 2 meses que o Brasil não consegue exportar carne para o seu maior comprador, que é a China. Para quem não sabe, 58% de toda a carne que sai do Brasil vai diretamente para a China. São 980 mil toneladas por ano. Ok. Por quê? Porque no dia 2 de setembro, a exportação parou no dia 3, descobriram-se 2 casos da vaca louca no Brasil. E aí eu lembro que eu fiz um vídeo aqui, muita gente falou, Thiago, não vai dar em nada. Eu falei, o Bolsonaro tá xingando a China todos os dias, vocês acham que a China não vai aproveitar essa chance? Pois bem, engraçado, eu lembro quando saiu sobre a vaca louca, eu vi várias matérias na mídia minimizando aquilo. Eu fiz um vídeo aqui falando, vai dar ruim, vai dar ruim. Pronto, deviam assistir mais o Plantão Brasil, esses jornalistas da Globo. O que aconteceu? A China aproveitou isso para cortar completamente a carne brasileira. Tem 100 mil toneladas de carne brasileira na China que estão para ser incineradas. Faz um mês a China está para decidir se vai incinerar tudo, ou seja, queimar, jogar no lixo 100 mil toneladas de carne brasileira. Enquanto isso, o que acontece? Como as exportações para a China pararam, o que fizeram os produtores brasileiros? Você acha que eles remanejaram toda a produção para o mercado nacional, fazendo o preço da carne diminuir? Você acha isso? Não, se você está indo no mercado todos os dias, você viu que o preço não diminuiu nada. Por quê? O que eles fizeram? Os frigoríficos deram férias coletivas, alguns deram férias coletivas não remuneradas, eu lembro. No comecinho de outubro, lá pro dia 5, 10, eu falei com alguns funcionários de frigorífico que mandaram mensagem, descobriram o WhatsApp, mandaram e falaram, a gente tá parado há um mês e agora as férias coletivas não vão terminar, a gente vai ficar sem remuneração. Quer dizer, estão um mês sem remuneração, em férias coletivas. Quer dizer, deram férias coletivas, autorizadas pelo Ministério da Agricultura, a ministra lá, do Bolsonaro. Aí, eles deram férias coletivas para quê? Para parar os cortes, ou parar de limitar a produção, e os produtores pararam de vender os bois, mandar os bois para o abate para vender para os frigoríficos. Estão mantendo os bois mais tempo. O que foi para o abate, deixaram congelar e pronto, está lá congelado nos estoques. Para quê? Para limitar a oferta de carne no Brasil. Por quê? Porque se eles começam a vender para o mercado interno, o que acontece? Entra mais carne, o preço começa a baixar. Aí o preço do filé mignon que está, sei lá, R$60, começa a baixar para 50, 40 e volta para o patamar que era antes, até em 2019, que era lá 30 e poucos reais o quilo. Isso eles não querem. Eles preferem... Você acha que o senhor produtor bilionário, ele prefere produzir 1 quilo de filé mignon e vendê-lo a R$60 para nós otários? Ou ele prefere vender a 30? Ele prefere vender a 60, produzir menos, vender a 60, os gastos deles são um pouquinho menores e o lucro dele se mantém. Só que no caso, como eles não podem exportar para a China, e muito vai para a China, eles estão tendo um baita de um prejuízo. Para você ter ideia, até setembro, o produtor que vendia o seu boi para o abate, ele ganhava mais ou menos R$300 por cada boi. O preço da arroba, que é a métrica do boi, diminuiu tanto, caiu de 350 para 250, que agora eles estão perdendo R$500 para cada boi que vai para o abate. A coisa tá feia para esses produtores e eles já estão falando que isso vai aumentar o preço da carne em 2022. Quer dizer, a China para de comprar, eles não remanejam para o mercado interno e aí falam, como a gente está tendo prejuízo, já que a gente não remanejou para o mercado interno, porque a gente quer manter o preço alto aqui, a gente vai ter prejuízo, a gente vai repassar esse prejuízo para o consumidor no ano que vem. Quer dizer, o preço além de não baixar, agora vai aumentar depois. Só que tem uma coisa, o preço para os açougues, para os mercados baixou. Chegou a baixar 13% em outubro, sabia disso? O preço da carne baixou 13%. Mas, o que é pouco, era para ter baixado 30%, 40%. Mas esse decréscimo, ou seja, essa baixa não foi repassada para o consumidor. Então, segundo as pesquisas da CNA, que é a Federação Agropecuária, eles descobriram que
a Confederação Nacional dos Agropecuários, descobriram que o preço nos mercados e açougues baixou 0,3% em outubro, enquanto os preços de compra dos mercados e açougues baixou 13%, quer dizer, estão lucrando 13% a mais os mercados e os açougues do Brasil, e o povo na fila do osso. E o governo Bolsonaro faz o quê? Nada. O Bolsonaro está na Itália, já gastou mais de R$500 mil passeando na Itália, levou o filho Carlos, tá lá, recebeu homenagem numa cidadezinha que tem 5 mil habitantes, cidadezinha pequenininha, minúscula, menor que um bairro de São Paulo, menor que um bairro, nem vou falar São Paulo, menor que um bairro de Santos, a cidadezinha que estava o Bolsonaro, que recebeu homenagem, foi para outros locais, se encontrou lá com o líder da extrema-direita, gastando um dinheirão público e nem aí para isso. Para você ter ideia, a ministra da Agricultura, na semana passada, ela falou que ia para Pequim, que ia embarcar para a China, porque ia negociar com o governo chinês para que a China voltasse a comprar carne brasileira. Para quem não sabe, o Brasil já perdeu 6 bilhões de reais com essas exportações que deixaram de ser feitas. Até o final do ano, a estimativa é que serão perdidos 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais que entrariam na economia brasileira não vão entrar por conta disso. Aí, é engraçado, esses mesmos analistas que falavam 2 meses atrás que não, esse bloqueio da China vai durar no máximo uma semana, não tem problema. E eu falando aqui, gente, isso vai durar meses. Vai durar meses. Esses mesmos que erraram 2 meses atrás, agora tentam minimizar dizendo não, isso não é uma retaliação da China ao Bolsonaro, não. É porque a China está tentando fazer com que os chineses comam mais carne suína, que é uma cultura na China, e o governo chinês quer que a tradição de comer carne suína se mantenha, porque os chineses estavam começando a comer cada vez mais carne movida. Não é. Não é mesmo. Hoje saiu a notícia de que a China autorizou a compra de carne de frigoríficos do Uruguai e dos Estados Unidos e está começando a autorizar, está em processos, vias finais de autorizar a compra da carne argentina, para que Estados Unidos, Uruguai e Argentina substituam a carne brasileira na China. Ou seja, é retaliação ao Bolsonaro? Sim. Para quem não sabe também, a Organização Mundial da Saúde Animal, que é a OMSA, Organização Mundial da Saúde Animal, falou no final de setembro que, olha, os 2 casos de vaca louca no Brasil foram casos atípicos, ou seja, são casos que não foram por conta de algum contágio e representam 0 risco, ou seja, eles chamam de risco insignificante, é quando é menos de 0,0001, quer dizer, 0 risco de alguma contaminação, alguma coisa ruim. Quer dizer, mesmo a Organização Mundial da Saúde Animal dizendo que a carne brasileira não representa risco nenhum, mesmo o Brasil tendo 100 mil toneladas de carne lá, com tudo isso, a China não compra mais carne do Brasil e já começou a autorizar a comprar de outros países. A coisa tá ruim, mas tá muito ruim para o governo Bolsonaro, porque esses pecuários, demora que são todos bolsonaristas e eles nunca lucraram tanto quanto lucraram em 2020 e 2021 com o governo Bolsonaro. Nunca, lucravam muito. Todos bilionários. Dá pra ver lá o Joesley Batista quantos bilhões ele tem. Agora imagina os outros produtores batendo recorde de lucro por 2 anos. Eles amam o Bolsonaro, amam de paixão, mas demora pra ficha cair. Vão ter que levar porrada, muita porrada. Já estão tendo prejuízo aí por 2 meses, vão ter mais prejuízo nos próximos meses para que caia a ficha de que isso é uma retaliação total às políticas do governo Bolsonaro e à maneira como o Bolsonaro trata a China. Até a grande mídia, eu estava lendo a análise sobre isso. É engraçado que as análises que saem no Globo Rural, nos canais regionais da Globo, lá no Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, que falam sobre o caso, estão sempre defendendo o Bolsonaro e tratando os produtores como coitadinhos, pobres coitados. Aí mostra um produtor lá no programa regional da Globo no Mato Grosso do Sul, mostra, olha, ele está tendo prejuízo. Aí você vai dar um Google no nome do cara, o cara tem patrimônio de 3 bilhões de reais, o cara aparece lá no Globo Rural como um pobre coitado, nossa, tô tendo prejuízo, tô perdendo dinheiro, eu comprava o boi, custava, eu não lembro o preço, mas ele falava um preço, eu comprava o boi por tal, agora tá custando tanto, eu tive prejuízo, bilionário, a Globo retrata como coitadinho, por quê? Porque na Globo o agro é tech, o agro é pop. Só para você ter ideia, a Globo trata esse pessoal como coitadinho e eles vão amargar prejuízo até o final do ano. No ano que vem é capaz, uma chance muito grande que a China não volte com a importação da carne brasileira. A China está tentando também se adaptar para comprar soja de outros locais do mundo. A China começou a investir bilhões de dólares na África, para que a África comece a plantar soja. A China vê que o problema de alguns locais da África é a falta de água, tem muito deserto na África, e locais que não são desérticos também não chega água potável
numa determinada quantidade. Então eles estão gastando bilhões exatamente para tubular, para que chegue água, porque eles acreditam que o clima da África é perfeito, que como chove pouco, em muitos locais chove pouco, eles conseguem controlar direitinho a plantação. Não tem chance de vir uma chuva, de vir uma estiagem e acabar com tudo. Não. Eles, chegando a água lá na quantidade que eles precisam, eles conseguem plantar e suprir o mercado nacional. Tá todo mundo, a França também, o presidente da França falou isso no começo do ano, tá todo mundo tentando parar de depender do mercado brasileiro por causa do Bolsonaro. Jundiaí, olha só. Feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Se você também é contra Bolsonaro, desgoverno, se inscreva agora no canal Plantão Brasil no YouTube. Ah, só uma coisa. Eu esqueci de falar, a ministra do Bolsonaro ia embarcar para a China e nem embarcou. Não embarcou, porque o governo chinês não quer recebê-la, e aí alguns produtores falaram, não é necessário agora, vai daqui um mês se precisar. Quer dizer, eles sabem que vão repassar o preço para o consumidor depois, então deixa por enquanto. Mas a coisa tá feia. Veja bem, se fosse o governo Lula, você acha que o ministro do Lula não ia falar com a China no mesmo? Você acha que o Lula não ia ligar pessoalmente para o presidente da China e perguntar, o que está acontecendo, meu amigo? O que está acontecendo? Claro que ia. Já teria resolvido a situação, e veja bem, o Lula jamais deixou o preço da carne dobrar em menos de um ano. Jamais, como o Bolsonaro deixou. É isso, quem quiser apoiar nossas ações, apoiar o Plantão Brasil, ó, inscreva-se embaixo do vídeo, tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também deixa minhas outras redes sociais. Falou!